ao Livecast, seu canal de podcasts aqui no Instagram. Lembrando que esses vídeos também são replicados no YouTube, tem o canal Livecast no YouTube também, mas por enquanto o foco está sendo aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar sobre um assunto muito interessante, né? Alta performance e desempenho, e com uma profissional que traz os dois campos para nós, né? Porque a Paula, ela é nutricionista e coach. Se bem que eu estava pensando aqui, analisando o trabalho dela, acho que ela está sendo mais coach do que nutricionista, mas com certeza a nutrição ela vai trazer toda uma base para o trabalho que ela faz. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre alta performance e desempenho. A Paula, ela já esteve aqui comigo, já tem uma outra live gravada aqui no Livecast. É uma live inicial onde ela contou a história dela, falou como que foi todo esse caminhar até chegar neste momento presente. E agora, daqui para frente, vamos ver o que a Paula traz para nós, porque a Paula, entre uma live e outra, ela foi coautora de livro, foi um livro best-seller, ela vai falar com certeza do livro dela aqui pra gente. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Livecast, e eu tenho certeza que até o final você vai ter reflexões assim sensacionais. Então, Vivian, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar com a Paula Paulino, estou só aguardando ela chegar aqui. A gente vai falar sobre alta performance e desempenho, um assunto muito bacana, muito legal mesmo. A Paulinha eu já conheço ela há um tempo, né? Nós fizemos parte de um grupo de mentoria, onde eu a conheci. E, nossa, bate-papo com ela é sempre muito bacana. Ó, acabou de chegar a Paulinha aqui, deixa eu convidá-la a entrar, porque eu estou muito curioso para vocês, entre uma live e outra, né? Tem uns 2 meses, o Livecast tem 3 meses, a Paula acho que se não tem na segunda semana do Livecast, até inclusive com o cenário estava antigo, tá chegando a Paulinha aí. E aí, Paulinha, tudo bem? Sua câmera está ao contrário. Oi, agora sim. Tava ao contrário. Tudo bem, Paula? Como é que você está? Tudo ótimo. Tirando o frio que tá congelante, né? Putz, nem fale, viu, Paula? Nem fale. Eu sou mais fã do calor, também passo perrengue nesse friozão, viu? Ó, eu tava falando aqui antes de você chegar, que eu tô em dúvida se você hoje é mais coach ou mais nutricionista, porque você tem desenvolvido tanto esses dois lados, né, que, caramba, olha, tem uns 2 meses que a gente gravou a primeira live aqui no canal, e, meu, quanta coisa você fez de lá aqui, hein? Como é que você tá, Paula? Fala pra mim como é que foi esse movimento, o lançamento do livro, uau, seja bem-vindo. É, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram. E eu não lembro, mas eu acho que eu falei pra você na nossa última live que assim, Deus ele vai nos presenteando, né? À medida que a gente sobe de nível, Deus vai nos presenteando. E todo esse processo do lançamento do livro foi muito isso. A gente lançou, por coincidência, a gente tinha 3 coautores aqui em Niterói, um do ladinho do outro, vizinhos aqui na região, e surgiu a ideia e a oportunidade da gente fazer esse lançamento juntos. E foi no Bistrô Mac, né, que é um local super conceituado, é um local protagonista na cidade. E foi muito, muito surreal. Surreal. Eu costumo falar assim, eu não conheço ninguém, quase não tenho contatos. E para minha surpresa, a minha lista, tipo, bombou assim. Hum. Bombou muito. A gente estava com meta de vendas para tornar o livro, né, um best-seller. Eu fiquei em sexto lugar, de 37 coautores, eu fiquei em sexto lugar. E isso para mim foi assim uma surpresa muito grande, porque a gente tinha aquela questão, né? Você me conheceu buscando aprender mais sobre vendas e eu falando, cara, não sei vender, não sei vender. E aí as copies que a gente foi fazendo e foi entrando em contato e foi mobilizando os amigos, os familiares, as pessoas. E foi muito incrível. Muito, muito incrível, assim. Eu não parei a noite inteira. O evento começou às 18 até às 10 e até às 10 a gente tinha bastante gente lá. Eu não consegui comer nada e isso é um marco gigantesco porque eu sempre como. Eu só almocei e fiquei a tarde inteira mobilizada naquilo. Cheguei às 18 e comecei a receber as pessoas. Deu mais de 100 pessoas. Num dia Uau. que estava muito frio. Não sei se você lembra a questão do que falaram que ia ter meio que um tsunami, ia ter uma frente fria, um vendaval muito forte. E muita gente ficou
apreensiva com isso, mas ainda assim a gente teve um evento muito lindo. Quanto a ser nutricionista ou mais coach e tal, eu sou as duas coisas, porque para mim as duas coisas estão muito conectadas, né? Muito conectadas. Não tem como você falar de escolhas alimentares, de emagrecimento sem autoconhecimento e sem planejamento. Então, acho que os dois estão muito conectados ali, não dá para ser mais isso ou mais aquilo. Bom, inclusive, conecta muito com o tema que você trouxe hoje, né? Que é alta performance e desempenho. Como de praxe, Paulinha, a gente segue falando do tema e vai fluindo no assunto, fica muito tranquila, tá? Mas e aí? Como é que é a tua definição? O que que a gente deve entender por alta performance? Como se começa a construir isso? Diga-nos, Paula, como é que você vê esse tema e como é que você trabalha em cima disso? Eu acho, na minha percepção, que antes de mais nada a gente precisa entender que alta performance não é aquela correria, aquela acúmulo de tarefas, né? Eu acho que é isso, alta performance, produtividade não é acúmulo de tarefas. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas desesperadas. Você tem mil e uma funções ao longo do seu dia, você precisa estar sempre produzindo, 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 produzindo. Chega uma hora que você tem uma estafa, chega uma hora que a vida vai te obrigar a parar, né? Então, acho que para falar de produtividade, para falar de alta performance, assim, a gente precisa definir prioridades. Tem alguns livros que eu gosto muito, eu até trouxe alguns aqui para falar sobre, que falam sobre isso, né? Que a gente precisa, claro, ter uma lista de coisas para fazer, mas que essas coisas elas precisam estar focadas num único objetivo. Então, eu até ontem fiz uma live falando sobre isso, e eu falei que quando a gente pensa em produtividade, antes de mais nada, a gente precisa do autoconhecimento. Porque, como eu falei para você, já falei aqui, o autoconhecimento ele traz direcionamento, né? Ele é como uma bússola, porque se eu tenho autoconhecimento, se eu me conheço, se eu conheço as minhas habilidades, se eu conheço a minha capacidade, se eu sei quem eu sou, eu vou ter um direcionamento, eu tenho um destino, eu tenho um objetivo. E aí, com base nesse objetivo, eu vou traçar o meu dia a dia ali. E a importância disso é porque, assim, se você sabe, você tem todas essas informações, você sabe um pouco de você, você sabe do seu objetivo, você consegue ser seletivo nas suas tarefas do dia a dia, visando aquele objetivo. Então, quando pensa em produtividade, precisa ter claro o que você quer. Qual o seu propósito? Qual o seu destino? Eu falo bastante sobre isso. Qual o seu destino? Porque para traçar um caminho, você precisa de um destino. Você não sai andando aleatoriamente. Então, primordial do processo de produtividade é ter esse autoconhecimento que vai ser o teu direcionador, que vai ser a tua bússola, que vai te mostrar um destino que você quer. E a partir daí, sim, elaborar uma lista de tarefas, claro, selecionando aquilo que vai te conduzir para esse destino. E isso fica muito claro quando a gente fala do processo de emagrecimento. Se você tem como destino o emagrecimento, se você tem como destino ter um corpo saudável, perder tantos quilos, o seu destino é o corpo saudável, o seu destino é o corpo mais magro. E aí, a partir desse destino, você vem definindo a sua rota. E aí, você vai começar a sua lista de tarefas. Eu preciso treinar tantos dias, eu preciso me alimentar, eu preciso consumir tantas quantidades de calorias por dia. Eu começo a ser mais seletivo e a dizer não para aquilo que as pessoas e o ciclo social está me oferecendo. Então, eu não sei para você, não sei se faz sentido, mas para mim, autoconhecimento está muito conectado com produtividade, está muito conectado com alta performance. Não, totalmente, Paula. Eu acho muito legal a forma que você estava trazendo, porque não tem como, começa por dentro, né? Eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas, talvez até a gente mesmo, vou trazer mais eu, a gente perde um pouco, vamos dizer assim, a produtividade, mas não é, na verdade, não tem a ver com a produtividade em si. Você trouxe, foi muito assertivo isso. Tem a ver com o foco, porque é aquela coisa, né? Já é quase clichê essa frase, mas mesmo assim ela ainda é importante de se pensar. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
Só que aqui tem uma coisa interessante do que você trouxe, que até mexe com polaridades, mas é o seguinte, só eu sabendo exatamente o que eu quero, é que eu consigo ter clareza do que eu não quero. Porque quando eu não tenho clareza no que eu quero, eu nem sei se o que eu estou fazendo está me levando para lá ou para cá. Então eu fico sem referência nenhuma. Mas é aquela coisa que fica girando e aí a pessoa sente que não sai do lugar, né? Então, nossa, mega concordo com o que você trouxe. Tem que começar. O primeiro passo, a primeira coisa a fazer, fisicamente falando, é não fazer nada. É parar e pensar. O que eu quero? Para onde que eu estou Sim, direcionando? e hoje esse parar e não fazer nada é até uma certa ofensa, né? Para o mundo que está ali tão acelerado que quando você fala assim, ah, não vou fazer nada hoje, vou caminhar, vou fazer tal coisa, e aí está o grande ponto, né? A grande contradição, porque as pessoas na busca por fazer ou por produzir elas acabam esquecendo o que é mais importante, que é família, que é cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo. E aí chega um ponto que a vida vai obrigar elas a parar, que a vida vai obrigar elas a ter esse tempo de pausa. E nessa aceleração do dia a dia, as pessoas não conseguem ter tempo para pensar em coisas simples, como comer, por exemplo, como beber água. As pessoas esquecem disso. E parar, dar essa pausa, é algo hoje muito desafiador. Eu venho fazendo esse trabalho de desaceleração porque o meio que a gente vive está o tempo todo te cobrando produtividade, te cobrando resultado, produtividade, resultado, produtividade, resultado. E a gente fica nesse loop, nessa ânsia e acaba atropelando os processos, acaba atropelando as coisas. E isso foi algo muito reflexivo nos últimos dias para mim, que me fez parar para refletir a respeito da minha vida e de tudo que eu venho vivenciando. E uma frase que veio para mim nesse período de silêncio foi: você não precisa se desesperar, você precisa se preparar. Porque todas as grandes mudanças, todos os grandes passos que eu tive na minha vida, não foi eu que fui buscar. Eu não estava nesse desespero, eu só estava preparada. Eu só precisei reconhecer porque a oportunidade veio. E um exemplo muito recente disso foi o evento. Eu não estava desesperada, eu não estava, nossa, preocupada em fazer e tal. E, eu preciso de um evento grandioso, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, a oportunidade veio. A gente teve uma pessoa que produziu o evento e eu nunca pensei em conhecer uma pessoa que produz evento. A gente teve os bem lançados no nosso evento, que para mim foi algo super inédito, assim. Então é isso, você não precisa se desesperar, você precisa se preparar, porque se você está preparado, Deus, a vida, o universo vai te trazer aquilo e na hora você vai reconhecer. A questão do livro foi a mesma coisa. Eu tive 8 dias para escrever o meu capítulo. Eu não estava desesperada querer escrever um livro ou nada do tipo. Não, a oportunidade veio e despertou em mim esse desejo. E aí sim, a partir desse desejo, eu fui escrever o capítulo em 8 dias. O pessoal tinha finalizado em agosto. Eu escrevi o meu capítulo, decidi fazer parte do livro dia 31 de dezembro. Dia 8 de janeiro eu entreguei o meu capítulo e logo em abril a gente lançou o livro. Então foi algo muito calma, calma que no tempo certo, quando você estiver preparado, quando você estiver ali disposto a subir mais um degrau, porque uma das coisas que ficou também muito claro para mim é que assim, você ter grandes oportunidades trazem grandes responsabilidades, né? Então a gente precisa estar preparado, estar um pouquinho mais fortalecido para que daí sim, quando a oportunidade surgir, que você precisar ir para um próximo nível, você dá conta. Então, acho que Meu, produtividade é sobre isso. isso aí que você está trazendo é tão interessante, porque você até traz uma questão assim, a produtividade ela pode ser muito relativa, né? Porque, obviamente, ela é relativa no sentido da gente pensar que, às vezes aquilo que é produtividade para mim, para você é só o começo do seu dia, mas depende de que momento que a gente está. Porque você estava falando aí, eu fiquei intuindo uma coisa. Normalmente, quando a gente quer fazer saltos para ser mais produtivo, a gente acaba, talvez, acelerando muito o processo, né?
Porque aí é que entra no que você disse. Eu acho que assim, qual é o foco central? Né? Vou falar por mim. Cada um, obviamente, tem o seu, mas eu acredito que não deve ser tão longe do que grande parte das pessoas tem. Pô, quero ter um trabalho legal, quero ter atividades bacanas, quero ganhar dinheiro, quero desenvolver, quero viajar, quero fazer uma série de coisas. Mas numa linha mais, vamos dizer assim, central, todos esses recursos que eu vou buscar com o meu trabalho, com a minha realização, eles são para prover, de uma certa forma, para a qualidade de vida da minha família. Que é onde você entrou. De nada adianta, tudo bem que tudo é situacional, porque uma coisa é falar assim, olha, vai ter 3 meses que a gente está construindo algo aqui, nesses 3 meses eu vou precisar ficar um pouco mais afastado, porque é um momento, e tá tudo bem. Sim, O problema é quando isso vira rotineiro, e de repente a gente começa a correr muito atrás de trazer uma qualidade de vida, e ao mesmo tempo não vivendo a qualidade que já tem. Aí cai num ponto que realmente vai começar a afetar a autoestima, o emocional, obviamente produtividade, ou a noção de produtividade. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o que você trouxe aqui dá base de entender o seguinte: tem que escalonar, tem que escalonar, tem que aos poucos. Espera, de repente eu paro aqui e penso, qual que seria o meu ideal de produtividade? Meu ideal, melhor, assim, que eu falo, cara, quando eu estiver aqui eu estou muito bom. Ó, é esse. Beleza, por onde eu começo? Para que eu consiga gradativamente ir trazendo essas novas tarefas e atribuições sem que eu me perca do objetivo central. Boa noite, Lima. Seja sim. bem-vindo. Nisso que você trouxe, eu falo isso e a gente traz muito da nossa experiência, da nossa vivência, né? Eu saí de um estilo de vida para um outro muito acima daquilo que eu estava habituada. E aceitar tudo isso foi um grande desafio, porque dentro de mim tá aquela chama que, eu preciso construir a minha vida, eu preciso construir a minha vida, eu preciso gerar resultado e eu preciso ter sucesso naquilo que eu acredito que é sucesso. E essa minha ânsia estava me distanciando daquilo que eu já vivo, do meu presente, da minha realidade. E essa distância da minha realidade, do meu presente, querendo ou não, o meu presente é resultado de quem eu sou, é resultado, é algo que faz parte de mim. Então, parar e falar assim, e isso, indo para o lado espiritual, foi algo que eu falo assim que Deus mesmo, o Espírito Santo, precisou me parar nessa questão e falar assim, caraca, você está sendo ingrata. Porque você tem tudo que muita gente quer ter. E ainda assim você tá rebeldinha, porque você disse não gostar de uma série de coisas, quando você tem de presente. É usar o meu presente para alavancar e buscar o meu futuro. Só que até eu entender isso, levou tempo. Porque eu precisei desacelerar e entender isso que eu já tenho como resultado. E o nosso presente, ele é resultado. Quando a gente analisa o nosso presente e vê aquilo que a gente já fez para conquistar, para chegar até aqui, você aprende, tem muitas lições que vão te impulsionar para o futuro. Totalmente, Paula. E olha, evidenciando o que você mesma trouxe da questão do autoconhecimento, vou trazer um exemplo simples para quem está com a gente. Quando a gente pega a questão do autoconhecimento e a gente vai entender a mente, a gente entende que, na verdade, só existe o presente. Né? O futuro é uma imaginação, o passado é uma lembrança. Então, obviamente, o que nós somos hoje é o resultado da nossa história, de todas as interpretações que nós tivemos. Quando a pessoa está mais tranquila com a história de vida dela, parece que ela consegue ter muito mais foco no presente para construir para o futuro. Mas muitas vezes parece que as pessoas vão carregando tantas coisas que isso faz com que elas nem vivam o presente e pensem muito no futuro, mas de um modo muito preocupado e gere culpas, e aí, tchau produtividade, né? Sim, é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Que assim, as pessoas, e eu tenho feito bastante reflexões a respeito disso, às vezes a gente está com o nosso armário tão cheio que a gente quer encaixar uma nova peça e não cabe. E aí a gente precisa tirar algumas coisas, doar algumas coisas, deixar algumas coisas para que algo novo possa entrar. E na nossa vida é exatamente assim. Às vezes a gente está tão cheio de coisas do passado, tão cheio de coisas, de experiências que já não nos cabe mais, que a gente precisa fazer essa análise e falar assim, ok,
desse momento eu aprendi isso, desse momento eu aprendi aquilo, e a partir disso a gente selecionar o que ainda é nosso, porque muitas coisas vão precisar sair da nossa vida, né? E para que a gente produza coisas novas, para que a gente avance. Então, nesse processo de produtividade, de alta performance, a gente precisa muito do autoconhecimento e desse processo de desaceleração. Eu tenho estudado bastante a questão, o conceito da lei da atração, né? E é algo que você gosta aí também. E ela fala bastante que, assim, a gente precisa dar espaço para o novo e se projetar para o futuro, agradecendo o que a gente já tem. Nenhuma conquista compensa você perder aquilo que você já tem de conquista. Não compensa você perder sua família, nenhuma conquista compensa você perder sua saúde, nenhuma conquista compensa você perder os seus valores. Então, estar atento com os nossos valores, com aquilo que a gente tem de precioso, que é o nosso tempo de qualidade com a família, que é o nosso tempo de qualidade com a gente mesmo. E aí entra a nutrição nesse caso. Então, nenhuma conquista compensa eu perder isso. Mas a grande maioria das pessoas está inconsciente para esse processo, né? Então, Totalmente, cabe a gente. totalmente. Você sabe que tem um treinamento, uma metodologia chamada Um Curso em Milagres. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Curso em Milagres, ele é bem profundo, ele é bem espiritual, ele é canalizado por uma entidade e tal. Mas ele tem uma questão, um exercício, que é um exercício que todos os dias você tem que parar por alguns minutos, fechar os teus olhos e começar a dissociar o que você sente pelas coisas. É quase como se você pensa numa coisa assim, a gente já tem ideias sobre o que as coisas significam, quer dizer, eu já sei que isso aqui é uma xícara, por exemplo. Mas vamos pensar uma Uhum. coisa, como é que eu consigo trabalhar minha mente para olhar esse objeto como se ele não tivesse significado, como se ele fosse, não sei, como se fosse a primeira vez na minha vida que eu estivesse vendo isso. Então, o que o método sugere? Que um dos exercícios diários seja você se conectar de tudo. Para quê? Para que você possa conectar com a sua essência e voltar a olhar as coisas com um outro significado. Porque aí a gente consegue se livrar de uma série de coisas. Mas para isso, volta para o contexto, né, Paulo? Porque se a pessoa não estiver conectada com o momento presente, ela nem tem a consciência de que ela está fazendo esse movimento. Que aí você me falou isso e conectou por quê? Porque é isso. Eu falava ontem com o Danilo na live que nós fizemos sobre a questão do Jung trazer muito aquela questão de aquilo que você resiste persiste. Né? E até trouxemos assim, no sentido mais psicológico, mais emocional, aquilo que a gente resiste persiste porque machuca. Muitas vezes a gente tem dificuldade em desapegar de algumas coisas. A resistência à mudança machuca muito mais do que a mudança. Mas ao mesmo tempo que a gente gera resistência, se a gente trouxer para a linguagem de lei da atração, somos nós criando a dificuldade. Então, por que esse exercício? Porque a partir do momento que como que seria se de repente você pudesse, lógico, olhar para situações mais desafiadoras da tua vida, mas por um minuto você conseguisse olhar para essa situação sem a associação de todo um significado e pudesse dar uma nova interpretação. Então isso é poderosíssimo, porque realmente, Paulo, você está trazendo aqui, e eu fico imaginando como deve ser legal esse processo contigo, porque você usar a alimentação para dar uma base para isso também é muito boa, né? Porque você estava me falando, eu estava pensando o seguinte, geralmente quando a pessoa ela está num processo, vamos dizer assim, ela está nesse ciclo emocional que ela não sai disso, ela não consegue produzir, obviamente a saúde dela aqui, a alimentação dela provavelmente já não vai estar tão bem equilibrada. E isso obviamente vai mexer muito com o funcionamento do corpo, do cérebro, o que naturalmente vai colocá-la mais no movimento. Você consegue iniciar um processo de mudança começando pela questão da alimentação e, vamos dizer assim, energizando o corpo da pessoa para aí sim estar com a mente dela mais afiada? Então, no processo de autoconsciência, questão do emagrecimento, da melhora da saúde, o primeiro ponto é trazer consciência. E daí, como é que a gente traz consciência? Aplicando ferramentas para que ela tenha percepção de como está a vida dela e de como ela está se encarando. E dentro do atendimento, principalmente com mulheres, né, que é o meu público, a gente vê que essas mulheres perderam tanto a percepção de quem elas são
que quando você faz uma simples ferramenta, você consegue linkar ali alguns pontos que você fala assim, cara, olha isso aqui. O quanto você está olhando para o lado e você está se deixando de lado. Você está olhando para o outro, você está cuidando do outro, você está preocupada com o outro, mas você está se deixando de lado. E daí o primeiro ponto é fazer ela se olhar. E muitas mulheres assim que eu já atendi, eu costumo perguntar: você se olha no espelho? E elas falam: ah, para fazer uma maquiagem, mas no meu corpo não. Eu já tive essa resposta. Isso é algo muito duro de se ouvir. São mulheres que foram tão machucadas e foram tão negligenciadas pelos outros e por elas mesmas que elas acabam não se aceitando. E aí, o primeiro ponto para trabalhar uma mudança no comportamento é mudar esse olhar, é mudar essa percepção. Eu acredito de verdade, eu sempre falo isso, que assim, não tem como você cuidar de algo que você não ama. Então, antes de mais nada, é desenvolver essa percepção para elas, trabalhar essa reconexão e esse autorresgate para daí sim mudar a alimentação. E à medida que você muda a alimentação, são pontos paralelos, né? Que precisam crescer ali um do lado do outro. Porque a alimentação está diretamente relacionada com produtividade. Não existe produtividade, não existe alta performance sem um combustível adequado. Eu até ontem na live falei assim: você coloca combustível adulterado no seu carro? Se você coloca um álcool ali que é algo menos, vamos dizer, menos nutritivo, colocando assim, o carro já perde um pouco de potência, já reduz ali, né, a performance dele. A mesma coisa é com o seu corpo. Se você sobrecarrega o seu corpo com coisas que não são saudáveis, que não são necessárias para ele, o que vai acontecer? Vai dar pane, vai parar, vai reduzir potência, vai reduzir produtividade, vai reduzir performance. Então, a alimentação, nessa questão da produtividade, ela é muito necessária. E aí, não só a alimentação, mas o sono. Uma pessoa que dorme mal, porque ela está com a cabeça cheia, porque ela está ali cheia de problemas, de percepções e coisas que não são delas, mas que ela está carregando, essa pessoa dorme mal. E uma pessoa que dorme mal automaticamente é uma pessoa cansada. E uma pessoa cansada é uma pessoa que produz pouco, que produz menos, que está com a sua capacidade de produzir reduzida. Outro ponto dentro desse comportamento, e aí a gente está voltando lá para o início, que é a questão de fazer o simples. Que muitas das vezes a gente está tão preocupado, tão desesperado em produzir, que esquece de beber água. Tem um autor que fala que construir um corpo sem beber água, sem hidratar, é como querer construir uma parede sem tijolos. Daí você vê a importância que tem uma hidratação. Porque se você não se hidrata direito, se você não se hidrata ali suficiente, você tem perda de memória, você tem perda cognitiva, você tem falha na concentração. Uma série de fatores que exige de você um mínimo, um hábito pequenininho que é tão comum, que é tão rotineiro, mas que muitas das vezes, pela ânsia do futuro, a gente esquece. Ô Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Talvez seja uma pergunta muito leiga, mas eu vou te fazer. Você sabe explicar um pouco mais, talvez biologicamente, como que é esse processo? O porquê a água ela tem esse efeito tão grande no corpo? Porque a água, ela faz ali, ela melhora o processo de digestão, né? Melhora o processo de digestão, melhora o processo de transporte de nutrientes, melhora o processo de absorção do nutriente. A circulação no nosso corpo, ela vai do nosso fio de cabelo aqui do nosso cérebro para o nosso pé, do nosso pé para o nosso corpo todo. E como que esse processo de circulação acontece? Através do sangue.
E aí, se a distribuição de nutrientes, o transporte de nutrientes, é tudo através do nosso sangue. Se você tá uma pessoa desidratado, o seu rim não vai funcionar direito, o seu coração não vai funcionar direito. Pressão alta, algumas causas de pressão alta estão associadas com a baixa ingestão de água. O nosso cérebro, ele tem ali, para a fluidez dele, uma certa quantidade de líquido e desidratação reduz essa quantidade de líquido, né? Ela reduz automaticamente, você já tem um ressecamento ali. Então, assim, não sei se eu consegui te explicar, Sim. mas a nível biológico, a nível celular, as nossas células elas são formadas por água, né? Então, se você tem uma desidratação, a bomba de sódio e potássio que regula ali o processo de pressão arterial também precisa da água. Todo o nosso corpo precisa de água, não é à toa que ele é ali a sua maior composição, né? Um dos maiores componentes do nosso corpo é a água. Por isso, tantos problemas. Você me fez lembrar agora do documentário Quem Somos Nós. Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, Não, vou te mandar. E o Quem Somos Nós tem uma parte que eles estão caminhando lá e aí de repente está tendo uma exposição de um japonês que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele foi o primeiro. Ele fez o seguinte: ele pegou um microscópio especial e ele colocou água, obviamente, nos potinhos e para cada água ele mentalizou um sentimento, tá? E aí, o que que ele fez? Ele congelou essa água e no microscópio adequado ele conseguia ver que cada cristal líquido, dependente do sentimento, mudava a forma, né? Para provar realmente o poder da intenção e do pensamento na materialização. E aí depois, tipo, vai colocando a história de uma moça, você vai ver. E aí ela tá parada, aí o cara tava olhando a exposição, ele olha para ela e fala assim, poxa, se nossos pensamentos podem fazer isso com a água, imagina o que não fazem com o nosso corpo, né? E aí você tá trazendo. sim. Então, Eu já vi um pouco desse teste, né, dessa pesquisa, no processo de formação. Eles trouxeram algumas informações a respeito disso, da influência dos nossos pensamentos no nosso corpo por conta dessa composição a nível de água, né? E também pela questão de que, assim, o nosso corpo, ele responde a estímulos, e todos os estímulos que a gente tem, sejam eles racionais, sejam eles reais, ou sejam eles imaginários, ele vai alterar essa composição porque vai liberar ali neurotransmissores, né? Aí então eu acho que é bem dentro disso. O é, pensamento altera a composição química que vai a nível celular por ser água alterar o nosso corpo. E foi isso que ele trouxe no experimento dele. é isso mesmo, é isso mesmo. E é muito interessante isso, né? Como tudo está conectado, né? Eu acho que é um processo que exige muito estudo mesmo, Paulo. Eu não sei hoje se é possível, pelo menos no meu caso, eu sei que não, conseguir ter algum desenvolvimento real sem ter buscado todo conhecimento, sabe? Porque isso não nos faz de forma alguma melhor que ninguém, porque esse conhecimento a gente vai buscando para nossa própria vida, né? É a nossa ignorância que nos leva a buscar mais conhecimento. Se a gente já soubesse de tudo, não precisava buscar nada. A gente está sempre buscando porque compreende que a gente só entende uma parcela ali e muitas vezes uma informaçãozinha adiciona, mas são muitas coisas para se pensar num primeiro momento, mas acho que quando a gente começa mesmo é mais simples. Parece que o processo é mais simples na prática do que na teoria. Mas é muito importante mesmo estar planejado mentalmente e saber qual que é o processo, né? Porque o que adianta eu colocar uma série de metas se eu não tiver a consciência que o meu corpo não está aguentando o baque? Sim, e a questão do sono também, que muitas das vezes a gente não tem noção, né? O nosso sono, ele traz para o nosso corpo um processo de regeneração, de reparação a nível celular. E aí, durante o sono, acontece essa seletividade, tanto das células que precisam morrer, né? Porque o nosso corpo está sempre morrendo e renascendo ali, células todos os dias, isso inclusive no nosso cérebro. Então, durante o sono acontece esse processo de regeneração. Eu não sei se você já viu algum documentário que fala que durante o sono as nossas sinapses elas continuam acontecendo, mas de forma muito lentamente.
só para os processos realmente vitais do nosso corpo que precisa. Então, durante esse processo de desaceleração dos nossos pensamentos, vai ocorrer a limpeza e a regeneração dessas células e, consequentemente, o armazenamento das nossas memórias. E aí, quando a gente pensa em produtividade, a gente precisa estar com a nossa memória ali ativa, funcionando de forma adequada. E para funcionar de forma adequada, ela precisa dessa limpeza. Daí a importância do sono na produtividade. E muitas das vezes as pessoas estão o quê? Desesperadas, que não tem tempo nem para dormir. E aí acaba não produzindo porque estão cansadas e esgotadas. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, alguns pontos muito interessantes é o autoconhecimento, o sono, a hidratação e a alimentação. Eu acho que são alguns pilares que compõem aí o nosso corpo e fazem com que a gente consiga caminhar na direção do nosso objetivo. Com base nisso, eu trouxe alguns livros aqui para te falar. Esse aqui você já deve ter lido, A Única Coisa. Já leu? Não, não li, Paulo. Que Não? Ele Não. fala que, assim, você pode ter uma série de coisas para você fazer, mas quando você se programar para fazer, você precisa fazer uma coisa por vez. E aí, quando você está fazendo essa coisa por vez, por isso que é a única coisa, quando você está fazendo essa única coisa, você precisa se desconectar das coisas que estão em volta e realmente fazer aquilo, e realmente estar presente naquilo. Porque quando você faz uma coisa por vez, quando você começa e termina uma coisa, você tem maior chance de fazer várias coisas. E isso libera espaço no teu cérebro e te torna muito mais produtivo. Não sei se faz Meu, sentido, é muito interessante. faz todo sentido. Sabe que teve umas coisas. Segunda-feira agora eu tô retomando os meus eventos presenciais, né? E nossa, tô muito contente. 2 anos, Paulo, sem fazer eventos tão presenciais, né? E uma das coisas que eu coloquei nesse evento foi algo que surgiu aqui do Livecast, foi a questão de falar mais sobre o estado de presença, que é o que você está dizendo. Fazer uma coisa por vez no sentido de se conecta com o que você está fazendo. É muito louco isso, né? Porque a gente vai acostumando a nossa mente e talvez para você nesse ponto seja uma coisa que até afeta diretamente um das suas áreas, que eu acho que se tem uma coisa que muitas das pessoas fazem sem perceber que estão fazendo, isso é muito complicado, é comer, é se alimentar. É como se alimentar não fosse nada. Então eu tô ali me alimentando no automático, pensando nisso, pensando naquilo, cara, isso é muito doido, porque a gente vai começando a treinar o nosso cérebro para nunca estar fazendo o que nós verdadeiramente estamos fazendo, e depois da gente se deixar muito bem treinado, a gente reclama que não consegue ter foco, mas não é questão de foco. É a questão do que você está Sim. trazendo. Uma coisa por Aí, vez. dentro disso que você falou, a gente pode pensar naquilo que as pessoas sempre falam, que é a automotivação, né? É, você precisa estar automotivado, você precisa ser focado, ser determinado ali. Só que esse processo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele meio que enfraquece o teu músculo da decisão. Porque você não decide uma coisa, você decide várias coisas. E automaticamente esse decidir várias coisas te tira do teu foco e diminui a tua produtividade, porque você concentrou todas as suas forças em várias coisas e não em uma única coisa. É como se a gente quisesse um objetivo, mas ali tem coisas que são imediatas, que são prazeres imediatos, que te afastam daquele objetivo. Você está caminhando para lá e algo te puxa. Você está tentando ir e algo te puxa. Porque você está distraído com muitas coisas, você não está focado numa única coisa. Esse livro aqui é muito interessante. Quando você fala de alimentação e desse tornar o processo de se alimentar automático, eu falo disso aqui no protagonista. Eu Opa, falo pode um falar do. pouquinho. Faz o merchan É, aí. eu falo dele um pouquinho sobre isso, né? A gente precisa e a gente busca na comida esse pertencimento. Somos seres sociais, somos seres que buscam o tempo todo se integrar. E aí, muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente não tem da forma como a gente reconhece esse afeto, esse carinho, esse aconchego, né? E aí a gente busca na alimentação. E a gente torna a alimentação, que é para ser algo
nutritivo, para ser algo, um mecanismo de cuidar de mim, a gente torna algo assim, habitual, torna algo automático. Essa é a palavra, tornar algo automático. Muitas das vezes as pessoas estão comendo ali, mas se perguntam, por que que você pegou isso? E está comendo isso? Ah, não sei. Ah, por que que você... A bebida, por que que você bebe? Ah, não sei, todo mundo bebe. Então, assim, a gente acaba sabotando o nosso cérebro no sentido de distraí-lo com várias coisas. Nesse outro livro, a gente já está finalizando nossa live? Quanto tempo? Vou continuar aí, velho. 43 ainda. Tá bom. Tem tempo ainda. Nesse outro livro aqui, eu confesso que o nome do livro é Vire o Jogo. Dave alguma coisa. Aqui. Asprey. Eu comprei esse livro porque eu sempre estou na expectativa de que, assim, vire o jogo, o cara vai ter uma estratégia super top para você construir sua vida. E eu, assim, meio que me frustrei com o livro, mas ao mesmo tempo me frustrei porque não era nada daquilo que eu imaginei. E fiquei muito contente, porque aqui no livro diz assim: o que visionários fazem para vencer na vida? O que visionários fazem para vencer na vida? E sabe qual que é? O autor do livro fez várias pesquisas com grandes empresários, com pessoas bem conceituadas. E eu falei, cara, vai vir algumas dicas aí para você mudar a sua vida. E o que os caras fazem? Em primeiro lugar, cuidam da alimentação. Tem um mapinha aqui, eu não sei se você vai conseguir ver, que fala os pilares que as pessoas de sucesso trabalham. Olha o tamanho da nutrição escrito. Verdade. E aí, eu já li ele. Em primeiro lugar, a gente tem alimentação. Em segundo lugar, ser parte da comunidade, ter pertencimento, fazer parte de algo maior, ter um propósito de vida. Então, assim, não dá para a gente buscar produtividade sem estar com a nossa vida, sem estar com o nosso eu fortalecido, trabalhado, sem cuidar da nossa alimentação, sem ter um tempo para a gente, para as pessoas que a gente ama, sem ter um tempo para viver o presente. E isso são as pessoas de sucesso que estão falando. Sim. Não, isso faz todo sentido, né? Você vê grande parte dessas pessoas, você me lembra que, assim, muito rápido, é o Billy Diniz. Né? Você vê que o cara já tá um senhor, pô, esse mercado tá mais forte que eu, meu. Pô, tá lá, tá fazendo o que dá pra fazer. Eu até tava assistindo há um tempo atrás ele lá no Flow Podcast. Meu, pô, você tá inteirão, você não diz que o cara tem a idade dele e realmente trouxe bem dentro do que você falou. É isso mesmo, a nutrição, a qualidade de vida, né? Sedentarismo não faz parte da história dessas pessoas. É uma mudança de filosofia, Paula, que realmente exige muito foco. E aí é que entra a questão, né? Porque volta sempre para o começo da live, porque se não tiver esse autoconhecimento inicial, para se ter a clareza no que se quer. E aí tem um outro ponto também, mas esse talvez seja mais psicológico, né? Porque às vezes eu posso ter a clareza no que eu quero, mas eu acreditar que eu posso já é outros 500. E E aí, muitas vezes, nessa questão do acreditar, a gente precisa trabalhar a nossa autoimagem, né? Trabalhar a totalmente. nossa autoimagem. A gente precisa trabalhar a nossa percepção a respeito de nós mesmos. E aí, trabalhar essa autoimagem com a visão que a gente tem da gente. E não com a visão que o mundo tem, não com a visão que o outro tem. Isso na questão de mudar os nossos hábitos, até na questão da lei da atração, não sei se vocês concordam, mas na minha percepção é assim: para você conquistar algo novo, você precisa se tornar uma pessoa nova. E aí, tornar essa pessoa nova, você só consegue através da sua imaginação e da crença de capacidade que você tem em você mesmo. Porque a gente volta lá no início da live de novo. Eu não preciso me desesperar, eu preciso me preparar. E essa preparação inclui eu reconhecer a minha capacidade, reconhecer as minhas habilidades. E o que eu falei de subir de nível, né? Eu preciso me sentir capaz de enfrentar novos desafios, porque só assim eu consigo subir de nível. Então, não é só eu saber quem eu sou, mas de uma forma muito consciente, muito, eu costumo falar que assim, muito de propósito. Você precisa de propósito, decidir ser uma nova pessoa.
E eu falo, eu até estou com meu caderno aqui, eu falo bastante desse processo de transformação que eu venho vivenciando, porque é algo que eu vivi, que eu aplico no meu dia a dia e que eu faço. E depois do lançamento do livro, eu vivenciei algo muito diferente, porque eu até falei disso no meu Instagram. A imagem que eu tinha da Paula era aquela menina lá do interior, super tímida. Na minha cabeça, quando pensava na Paula, era aquela menina frágil, coitada. Depois do lançamento do livro, eu falei, cara, eu tenho uma outra visão de mim mesmo. E aí, aqui, ó, exercício simples que eu sempre faço quando eu tô com muitas coisas na cabeça. Eu tiro as coisas da cabeça e coloco no papel. Coloquei aqui nesse caderno. E eu tracei uma linha aqui com as características da Paula atual e as características da Paula que eu quero ser, com base na experiência que eu vivi lá. E eu coloquei uma das características é exuberante. Não é mais aquela Paula frágil, delicada. É a Paula exuberante, a Paula que corre atrás dos seus objetivos, a Paula que tem um destino, um objetivo maior para continuar lutando. E todas as vezes que, assim, isso serve até para a gente nivelar o nosso nível de energia. Nivelar o nosso nível de energia é bom. Nivelar a nossa energia. Porque, assim, todas as vezes que eu tô mais para baixo, automaticamente já vem na minha cabeça esse exercício. Quem que eu quero ser? Como que eu quero me colocar? E qual nível de energia eu preciso ter para mudar esse mindset, para mudar esse comportamento? Então, assim, tem a Paula anterior e tem a Paula do futuro, né? A Paula atual e a Paula do futuro. Como que eu quero me projetar? Quem é a Paula, Paulino do futuro? Ah, é uma mulher exuberante, é uma mulher admirada, é uma mulher que não tem medo de se expressar. Eu começo a trazer de forma proposital quem eu quero me tornar. E aí eu estou trabalhando a minha autoimagem, estou trabalhando as minhas vibrações, quando a gente fala de energia, estou trabalhando as minhas vibrações para automaticamente me projetar para um novo patamar, para um novo nível. E a vida vai perceber isso, e as pessoas em volta vão perceber isso. Eu Ô, acho Paulo, que. Ah, eu acho que deve ter, no máximo, 2 anos que a gente se conhece, né? No máximo. sim, acho que Né? sim. Só que por que eu tô te falando isso? Porque, nossa, cara, tipo, é incrível, assim, na verdade, já como tudo isso que você tá falando, se eu for lembrar da primeira vez que a gente conversou, lá no grupo do SAF ainda, realmente para hoje, que não deve ter a média, vamos colocar 2 anos como muito, mas acho que nem chega. Eu acho que é por aí, mas, meu, você já fez uma modificação extraordinária já. E não é que, tipo, quando eu falo assim, não é que eu falo assim, nossa, você tava ruinzinha lá, viu, agora você tá boa. Não é isso, não. É porque você foi expandindo, sabe? Você sempre teve esse movimento, mas isso que você trouxe agora aqui, foi como se fosse algo de uma permissão que você foi se dando. Você viu que eu peguei meu caderno aqui? Mas eu peguei meu caderno, sabe por quê? Porque eu tava anotando uma série de coisas que você tá falando aí. Eu tô pensando, vou mandar esse material pra Paula, vou mandar esse vídeo que ela vai gostar, vou mandar isso aqui. E conecta, é isso mesmo. Eu acho que é por isso que volta no ponto, Paulo. Pelo menos na minha percepção, isso é muito forte. Como é que eu posso criar um novo caminho se eu não me desapegar do caminho antigo? Como é que eu posso criar um novo eu se eu não me desapegar das ideias desse meu eu antigo? E a gente vai tendo conhecimento, e talvez até pela própria correria, ou talvez por uma. Eu acho que não é correria, não. Eu não vou colocar responsabilidade na correria. Eu vou pela distração. Pela distração de olhar para nós mesmos, a gente esquece que é preciso fazer uma nova leitura. Cara, principalmente quando a gente vai começando a abrir mais a mente para buscar o conhecimento, pelo menos eu sentia muito isso, tá? Um mês para mim é muito tempo, cara. É muito tempo nesse sentido de mudanças. Nossa, eu nem consigo mencionar para você quanta coisa que você vai refletindo, pensando, mudando, achando que era assim. Quantas coisas que, sei lá, há um mês e meio atrás, quando nós fizemos a nossa primeira live, já nem existem mais. Quantas coisas novas aconteceram, quantas ideias, tipo, é um outro Alex aqui, é uma outra Paula aqui. E essa releitura ela é muito importante porque senão você não dá essa permissão de fazer esse step de mudança. Continua com aquelas crenças antigas. Já está pronto para o novo, como se você tivesse, sei lá, metaforicamente já pronto para ser uma Ferrari, mas a ideia de ser Fusquinha ainda é muito forte. E isso é muito interessante porque
essa ideia do seu fusquinha, a gente tem programado no nosso corpo, a nível emocional, a nível fisiológico, a nível mental, né? E assim, por que que eu falo que precisa ser de propósito? Porque uma hora você só quer, cara, tá aqui embaixo, tipo seu fusquinha e pronto. Mas aí você olha para sua vida, para sua realidade, e você fala assim, cara, eu não vim para ser só Fusquinha, não, eu vim para ser Ferrari. Então, bora levantar aqui e bora continuar. Mas não é algo fácil, por quê? Isso eu trabalho muito. A gente tem programado. A gente tem programado, e aí a gente fala de crenças, e eu sei que parece bobagem falar de crenças, mas como é que a gente sai de um nível de Fusquinha para um nível de Ferrari? Você, uma hora você vai estar Ferrari, outra hora você está Fusquinha. Uma hora você está Ferrari, outra hora você está Fusquinha. Até o seu corpo, a nível biológico, e agora eu falei de neurotransmissores, a gente está falando de neurotransmissores, a gente fala de energia, a nível energético e a nível neural também, o nosso corpo está programado para cá, para estar nivelado aqui no Fusquinha. E subir ao nível de Ferrari demanda muita energia. Demanda muito esforço. E uma hora você vai lá, você chega na Ferrari, daqui a pouco seu nível de energia desce. Aí você precisa de novo trabalhar aqui, se movimentar aqui, entender toda uma série de fatores, uma série de questões que ainda te prende aqui para de novo você ir lá. E até você se desacostumar, desassociar o fusquinha da sua vida, leva tempo. Não sei se você já tinha pensado dessa forma, mas assim, eu tenho trabalhado muito a questão de energia, a questão de equilibrar ali os pontos, da dualidade. E é isso. Eu sou programada a nível biológico, a nível neural, a nível de programação de crenças para ser fusquinha. É a minha realidade, sempre foi. É o que a gente escuta a vida toda. Ah, não dá conta, você não precisa fazer isso. Para que você está fazendo tanto? Para que você insiste? Não faz, você não vai dar conta, não sei o quê. Não tá bom? Porque você ainda quer mais. O tempo todo a gente está vivendo uma realidade que está te botando para focinha. Então, subir para ir para a Ferrari, desprogramar o seu próprio corpo, é algo que demanda tempo e demanda energia. E é um pouquinho a cada vez. É por isso que a gente precisa ter na nossa cabeça muito trabalhado isso. Porque tem dias que a gente acorda lá, não quer nem botar maquiagem na cara. Porque tá programado pro Fusca. Mas aí é o quê? Vamos arrumar esse cabelo, vamos... Eu fiz muito isso durante a pandemia. Fiz muito isso. Porque se deixasse, você ficava em casa de pijama o dia todo. Comecei a acordar, me maquiar. João aqui, meu esposo, continuou trabalhando, né? Reduziu o processo da fábrica, mas continuou trabalhando. Ele chegava a olhar pra minha cara e perguntava assim, você saiu? Eu não. Por que você tá maquiada? Ué, tô me arrumando pra mim. Isso levou um mó tempão para ele se acostumar, se adaptar com essa ideia. E por quê? Ele estava acostumado com a ideia de que a Paula de pijama, toda descabelada, toda desarrumada o dia todo. Demanda energia e leva tempo, não é de uma hora para outra. Eu já estou nesse processo, tenho quase 5 anos. Caramba, eu já evoluí pra caramba. Mas vira e mexe, eu me pego, pô, tô na minha programação Fusquinha. Tô na minha programação Fusquinha. Preciso sair desse Fusquinha, preciso nivelar um pouco mais acima. E quais as características dessa pessoa que é uma Ferrari? E aí já fica para você. Quais as características do Alex Ferrari? Já fica para você que está na live. Quais as características que você precisa ter para ser uma pessoa Ferrari? E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Esse livro aqui traz também uma questão muito interessante, que ele fala que à medida que a gente torna esses comportamentos hábitos, como por exemplo, para mim é um hábito acordar e treinar. Eu não penso sobre. À medida que a gente torna esses hábitos, esses comportamentos hábitos, a gente consegue ter mais energia para focar em outras coisas, para enfrentar o novo. Eu estava conversando com a dona Mônica, que trabalha aqui em casa esses dias, e ela falou para mim: você é a única pessoa que eu vejo que come meia banana. Porque
Mas para mim é tão normal assim. Ela que observou. Ah, eu vejo que você corta a banana de manhã, come meia banana de manhã, e aí come meia banana à tarde. Ao longo do dia você comeu uma banana, para não ter excesso. E assim, ter essa programação de me alimentar de forma saudável, de manter um equilíbrio na questão energética, é algo que já é habitual para mim. Eu como e eu viajo muito, sempre falo isso, eu como de feijoada a mocotó e eu amo essas comidas. Só que sim, eu como uma certa quantidade, eu não como em excesso. Eu como um pouco. Eu viajo, eu sempre divido o meu prato com alguém. Ah, é uma porção, aqueles pratos de chefe e tal. Eu sempre divido o meu prato com alguém. Final de semana dos namorados foi assim. Comi feijoada na sexta. À noite estava em Itaipava, fui jantar, mas daí dividi o meu prato com o senhor, meu marido. No sábado estava com um casal de amigos, dividi o meu prato, comi massa, comi o nhoque. Mas aí dividi com ela, comi metade. Então, essas pequenas coisas que para muita gente é um desafio, para mim é minha programação neural, minha programação mental. Para mim isso não me demanda energia e esforço, mas outras coisas já demandam. Então, entender aonde você vai focar, o que que você vai trabalhar, o que que você não vai, qual o seu objetivo, é extremamente necessário para que a sua produtividade ela aumente. Totalmente, Paulinha. Nossa, você me deu vários insights aqui. Eu vou te chamar depois lá no privado lá pra trocar umas ideias com você, viu? Porque é Sobre muito legal. cozinha, Sobre a Ferrari, vai, vamos ser positivos. Vamos falar sobre a Ferrari. Porque eu acho que, tipo, conforme você vai falando, Paula, eu vou percebendo o quê? Que o conhecimento que você traz, ele é muito interessante, meu. Você tem um conhecimento de duas áreas muito fundamentais para esse processo de mudança, né? E você é uma pessoa que tem expandido muito a consciência. Talvez quando eu falei para você que teve uma mudança muito grande, não é mudança a palavra, teve uma potencialização, uma abertura daquilo que já estava fluindo, né? Porque você vem se ressignificando e vem expandindo. Normalmente a gente conversava sobre temas mais, vamos dizer assim, mais básicos e tal. Eu lembro de compartilhar alguns materiais com você, mais essa questão de energia, espiritualidade, essa questão toda, e você, não, pô, já vi isso aqui, já conheço, já tinha uma ideia disso aqui. Caramba, meu, ela tá lá na frente, tipo assim, olha só. Puxa, porque talvez até por não ser algo direto do teu dia a dia, não que você não cite no teu Instagram e tal, mas normalmente você está no foco de uma outra questão. Só que isso traz uma amplitude tão boa para o trabalho que você desenvolve, que começou a me dar umas ideias aqui. Depois eu vou te chamar lá no inbox, porque é muito, muito legal mesmo, Paula, ver esse movimento e ver esse engajamento, porque não é uma coisa fácil de fazer como você mesma trouxe. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter um autoconhecimento e uma clareza interna muito forte, eu também tenho que entender como lidar com todo o externo que vai acontecendo pelo caminho, né? Então é claro que muitas vezes você vai falando, eu vou pensando, será que dá para mapear isso? Quer dizer, por onde eu começo? Né? De repente eu venho te procurar, eu quero fazer um processo de mudança, mas eu não tenho a mínima noção de como começar. Tá tudo enrolado, a pessoa tá numa correria, ela tá numa ansiedade, ela tá sentindo várias coisas e tá tudo. Pô, por onde a gente começa? Sabe? Qual que é o primeiro passo? Mas uma coisa que eu não quero perder também que você falou, e me lembrou muito o teu público, de uma certa forma, é que vai ser muito mais difícil a pessoa emagrecer se ela não conseguir ter a visão dela magra, né? Porque ela se retroalimenta como ela não quer. E é louco isso, né? Porque é uma coisa tão simples, talvez já tenha acontecido com você, de falar, poxa, mas você não se imagina com o corpo ideal? E a pessoa fala, nunca pensei nisso? E aí, caramba, né? Muito é louco. muito isso. Quando a gente fala de programação, né? é, Esse é um ponto muito interessante, é um ponto que eu estudo porque eu preciso trazer isso para a minha prática, para o dia a dia. Porque se você tem uma pessoa que está obesa, que está com sobrepeso, que come de forma compulsiva, essa pessoa, ela está não só pelas crenças dela programada para aquilo, mas a nível biológico, a nível de produção de neurotransmissores. O corpo dela está programado e está compactado, vamos colocar assim, com esse estímulo. Por que que muita gente engorda e emagrece? Porque ela está programada para aquele corpo gordo. Ela até Justo. chega, e isso a nível mental e a nível físico. Ela até alcança aquele resultado, mas ela não sabe como manter.
E aí, o que que acontece com uma programação? Vamos pensar quando a gente no ar-condicionado. Se você liga um ar-condicionado numa temperatura um pouco mais baixa e ele está programado para 23 graus, vamos colocar assim, não importa a temperatura que esteja no ambiente, esse ar-condicionado ele vai subir para a programação que ele está. Se lá fora está muito calor e aqui dentro você está com seu ar-condicionado programado para 23 graus, não importa a temperatura do ambiente, ele vai nivelar para 23 graus. Ou seja, não importa se para cima ou para baixo, você vai sempre estar programado a nível mental. E isso na questão do emagrecimento acontece muito. Muita gente alcança o resultado, volta para o processo. Muita gente passa daquele peso habitual e quando busca emagrecer, ela só consegue chegar naquele nível. Por exemplo, uma pessoa que pesa 80 quilos. Ela tem como peso habitual dela esses 80 quilos. E acontece alguma coisa, ela vai para 90. E aí ela toma consciência, ela quer emagrecer, ela volta para 80. Ela quase nunca, se ela não trabalhar esse mental, ela quase nunca desce. E a mesma coisa quem está aqui, que é programado para ter 80, que quer perder, chegar aos 70. Ele chega aos 70 e automaticamente, pelos hábitos, pela programação mental, ele volta para 80 de novo. Então, trabalhar essa questão da percepção e da visão dela sobre ela mesma e sobre como ela quer estar, como ela quer se sentir, quais os ambientes que ela vai frequentar, quais as pessoas que ela vai conviver, o estilo de roupa que ela vai adquirir. Trabalhar isso tudo é extremamente necessário. Sim, totalmente. Extremamente necessário. E nessa questão a gente traz a percepção, né? A percepção que eu dou para aquilo, né? A percepção e o significado que eu dou para as coisas. E aí precisa mudar a percepção, o significado que ela dá para a alimentação saudável, precisa ressignificar a percepção que ela tem dos alimentos do dia a dia. Então precisa trabalhar toda essa mentalidade para que o processo de mudança dos hábitos alimentares ele seja efetivo, ele seja duradouro. Leva tempo, mas é totalmente possível se reprogramar, né? Desde que você esteja ali cheio de vontade e que realmente tenha objetivos fortes. Eu costumo falar, dentro disso que você me falou, se eu quero mudar. Você se ama? Porque se você se ama, se você olha para você com um pouquinho mais de cuidado, se você olha para o seu corpo com um pouquinho mais de cuidado, você já começa a mudar a sua percepção a respeito da alimentação. E é aquilo que a gente falou sobre a questão da água. O nosso cérebro, ele precisa de nutrientes. Não só da hidratação, ele precisa de nutrientes para que esses neurotransmissores, para que essa conexão e essa troca de informação aconteça, essas sinapses aconteça. Então a gente precisa de verdade olhar para a gente, não só de uma forma só estética, não só vendo a parte de fora do nosso corpo, mas imaginando o que acontece dentro de mim para que eu seja quem eu sou. Eu falei com você lá no início do nosso intestino. O nosso intestino, ele é algo incrivelmente mágico. O nosso cérebro hoje, a gente sabe que o nosso cérebro depende do nosso intestino. Então, dentro de mim, olhando assim, pensando, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu tenho feito bastante. Quando a gente fecha os olhos e, por mínimo que seja, a gente começa a pensar no funcionamento do nosso corpo, do quão incrível automaticamente você já vai, na hora de comer, você já vai pensar, pô, será que isso aqui vai conectar lá? Pô, eu vou tornar isso aqui parte do meu corpo, será que isso é legal? E eu recebo vários relatos assim, tá? As pessoas sempre falam, eu fui comer alguma coisa, eu lembrei de você, porque você tá... Então, assim, é muito... Eu acho que precisa se envolver.
Você precisa se envolver com você mesmo, você precisa se envolver com seu corpo, você precisa se olhar e falar assim: caraca, meu corpo é incrível, eu sou incrível. Então, o que que eu posso fazer para manter isso aqui? Porque a gente está o tempo todo acontecendo milhões de coisas. O nosso cérebro está mandando informações, o nosso intestino está funcionando, a gente está vendo. Então, assim, são muitas coisas acontecendo. E a gente vai, ao longo da nossa vida, perdendo parte dessa funcionalidade. Então, o que a gente puder fazer para retardar esse processo, mais vantagem a gente vai ter, melhor a gente vai viver. Isso, para mim, é incrível. Uau, Paulinha, uau. Bem, suas lives sempre são maravilhosas e não foi a última, viu? Foi mais uma só. Deixa uma mensagem pra gente, Paulo. Eu acho que disso tudo, que vai resumir isso tudo, é isso que eu falei agora no final. Se envolva com você. Olhe para você além da aparência, além dessa pele que já é algo incrível que reflete, que recobre o seu corpo, né? Mas imagina, tem sangue subindo e descendo no seu corpo, o seu intestino, o seu estômago fazem todo o processo de digerir, absorver, metabolizar, transportar, excretar, e a única coisa que você precisa fazer é selecionar aquilo que vai entrar em você, aquilo que você vai ingerir. É algo mínimo. Então se envolva com você e esteja consciente das suas escolhas para que o seu corpo te dê o melhor que ele pode te dar, te dê o teu nível máximo, né? Te dê alta performance, te dê aí produtividade e desempenho naquilo que você se propuser a fazer. Eu acho que é isso. Uau, Paulinha, muito obrigado, viu? Que maravilha bater papo contigo. Você me deu muitas ideias. Depois eu vou te chamar, vou te passar algumas. Você é sempre muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui. E, bom, você sempre me dá trabalho nas lives, né? Com suas lives, assim, eu tenho que assistir elas depois com muito cuidado, porque, meu, tem muito corte depois para fazer de muita coisa boa que você traz. Olha, segredo entre nós, eu não terminei os cortes da primeira ainda. Então tem muita coisa que eu vou colocar aqui ainda. Gratidão, viu, Paula? Gratidão mesmo. Seja sempre muito bem-vinda e vamos nos falando, minha querida. Parabéns pelos seus movimentos, viu? Pelo livro, por tudo que você fez acontecer em menos de 2 meses aí, trabalhando, cooperando, desenvolvendo. Cada vez mais você está, vamos dizer assim, brilhando mesmo, minha querida. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigada, Alex. Obrigada, é sempre um prazer. Eu falo e eu falei isso na live de ontem. Podem mandar mensagem, podem tirar dúvidas, responder e falar disso, né? Algo que eu amo fazer. Então, para mim, é sempre um prazer, é sempre um privilégio. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, Paula. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente também. Uma boa noite. Beijão, Paulinha. Tchau, tchau. Beijo, Alex. Tchau, tchau.